Passada toda a euforia da grande vitória do João Fonseca sobre o Hurkacz na primeira rodada de Roland Garros, agora o foco passa para a segunda rodada. Próximo adversário do brasileiro é o francês Pierre-Hugues Herbert. E nesse vídeo aqui a gente vai dissecar o Herbert. Quem que é esse cara? Quais são os pontos fracos, ponto forte dele? O que a gente pode falar sobre o jogador que é o próximo adversário do João Fonseca, que é um francês, vai jogar em casa, mas já adianto que para mim o João é muito favorito a esse jogo e tem tudo para avançar a terceira rodada. Então, a partir de agora, a gente fala tudo sobre Herbert, o adversário de João Fonseca em Roland Garros. O Herbert é um tenista francês de 1,88 m, é um cara grande, mas não é também nenhum gigante, e tem 34 anos, já é um cara experiente no circuito, tá aí há muitos anos, desde 2010, jogando torneios da ATP. Mas o primeiro ponto fundamental para a gente entender quem ele é, como ele joga e como que o João pode ganhar esse jogo de segunda rodada de Roland Garros é explicar que ele é um exímio duplista. Não tem nem comparação a carreira do Herbert de simples e de duplas. Por exemplo, em duplas, como duplista, ele venceu todos os grandes lãs da temporada, os 4. Ele já venceu o Australian Open, já venceu o Roland Garros, já venceu o Wimbledon, já venceu também o US Open. Então é um cara extremamente vencedor como duplista, também venceu o ATP Finals, ele jogava ao lado principalmente do Nicolas Mahut, aquele outro tenista também francês, que vocês vão se lembrar, quem acompanha tênis há mais tempo, fez aquele jogo histórico contra o Isner lá em Wimbledon, o jogo mais longo de todos os tempos. Então os dois formaram uma das melhores duplas, mais consistentes do mundo na última década e nos últimos anos. Então o Herbert é um grande duplista. Na simples, ele nem teve tanto sucesso assim na carreira. Hoje em dia, aos 34 anos, ele é o número 147 do mundo, ele joga principalmente Challengers ali e teve que ser convidado, recebia um wildcard da organização do torneio, claro, ele é um francês, torneio na França, ele recebeu um convite para jogar a chave principal de simples. Então, é um cara, um exímio duplista, joga muita dupla, na simples nem tanto assim, já foi top 40 do mundo lá em 2019, mas é um cara que não tem grandes resultados, não tem título de ATP, por exemplo, como um jogador de simples, e por isso, para mim, o João, já aos 19 anos, por exemplo, já tem título de ATP, já tá ali entre os 60 do mundo. Então o João é muito superior, tenisticamente falando, em simples do que o Herbert. É claro que o jogo é de simples, é claro, a chave de simples de Roland Garros, o jogo entre João Fonseca e Herbert, mas é bom a gente falar sobre o Herbert da dupla, que é onde ele vai muito bem. Ele é um cara que tem um voleio excelente, é claro, ele é um duplista, ele é um cara que tem mão, que tem um bom slice, consegue variar o ritmo do jogo, que tem bom lobby, é um duplista mesmo, assim, aquele duplista raiz. O que pega é que ele não é um tão grande sacador assim. Por exemplo, o Hurkacz é um cara que saca mais do que o Herbert. O Herbert é um cara que vai ganhar muito ponto no saque, é um bom sacador, mas não é aquele cara assim que vai destruir, não vai deixar jogar no saque. Ele deixa jogar, ele é um cara que normalmente tem quebras ali nos jogos dele. Então, assim, é o João ficar atento com essa mudança de ritmo, porque já falando do jogo, como eu acho que vai ser, se ficar de fundo, trocando bola ali de pancadaria do fundo, sem quebrar ritmo, o Herbert não tem a menor chance contra o João, mas é a menor chance mesmo. O João tem mais potência de bola, o João é mais regular, não tem comparação o que tem de bola de fundo e outro. O que eu imagino, que dá pra imaginar do jogo, é que o Herbert vai tentar quebrar ritmo, sacar e volear, dar um slice, subir pra rede, chamar o João pra frente. Ele vai tentar fazer um jogo ali, um jogo que dá pra ele fazer contra o João. Então, eu imagino que esse seja o jogo, e pro João, se sacar bem, tem a primeira bola na mão e fizer ele se movimentar, o Herbert é um cara que já tem 34 anos, embora não dê, assim, aparências de estar muito mal fisicamente, mas é um cara já grande, um cara mais velho que não se movimenta tão bem assim. Então, pro João é ser agressivo, não deixar o Herbert tentar entrar na quadra, não dar espaço para ele subir para a rede, porque ele se sente muito confortável, se sente muito bem, mas de fundo de quadra, de troca de bola, de pancadaria, não tem comparação. Então, o jogo pro João vai ser esse. Conseguir se manter no fundo ali, trocar a bola com o Herbert, que naturalmente o João vai ganhar a maioria dos pontos. Para chegar à segunda rodada de Roland Garros e enfrentar o João Fonseca, é claro que o Herbert teve que ganhar um jogo, teve que ganhar a primeira rodada, e foi até para mim surpreendente. Ele bateu o compatriota dele, o francês Benjamin Bonzi, que para mim é um cara que joga melhor tênis, acho que daria até mais trabalho que o João. O Bonzi já venceu o João em um challenge disputado em quadra rápida e indoor
lá na Europa, então o Bonzi pra mim seria um cara mais difícil, joga melhor simples do que o Heber, só que o Bonzi é um cara que sofre muito com problemas físicos, nunca consegue ter uma sequência muito grande de torneios bem fisicamente, e pra mim ele não chegou bem a Roland Garros e por isso foi derrotado pelo Heber. Falando sobre esse jogo, primeiro que foi um jogo de 5 sets, uma batalha ali, um jogo muito longo, então isso pode também favorecer o João, que é mais jovem, vai chegar mais inteiro fisicamente do que o Heber nesse jogo de segunda rodada. O outro ponto é que o Heber é um cara que eu falei que não é um grande sacador, que não vai deixar o João jogar no primeiro saque, mas é um cara que saca bem e ele sabe que ele é vulnerável em trocas de fundo, ele sabe que se o adversário dele, principalmente no cara como o João, entrar bem na devolução ali de segundo saque, ele vai ganhar pouquíssimos pontos quando ele saca com o segundo serviço, então ele arrisca o segundo saque. É uma diferença pequena até normalmente, vamos ver como que ele vai se portar contra o João. Do primeiro para o segundo saque ele vai para o risco também um pouco a mais do que o normal ali no segundo saque, e por isso, é claro, é natural, comete também mais duplas faltas. O Heber cometeu 17 duplas faltas na partida contra o Bonzi, na primeira rodada de Roland Garros, é um número muito alto, tudo bem que foi um jogo de 5 sets, mas isso é uma característica, essa é uma marca do Heber em mais de um torneio, em mais de um jogo, essa é uma característica dele, ter muitas duplas faltas em jogos da ATP. A gente já falou aqui que o Heber não é um grande simplista, não é um cara que tem grandes resultados, então vamos falar os últimos deles nessa temporada de Saibro, resultados recentes do Heber no Saibro na gira europeia, lá em Roma, no ATP de Roma, ele é eliminado na fase qualificatória, no qualifying ali, no quali para o Juan Manuel Cerúndulo, que é o canhoto, não é o Francisco Cerúndulo, o que tá bem no ranking, o top 20, é o irmão dele, o Juan Manuel, que é um cara que joga bem no Saibro, joga muito Challenger aqui na América do Sul, mas não tem peso de bola, é um cara que joga muito bem para ser 100, 90, 110 do mundo ali, mas venceu o Heber lá na primeira rodada do quali de Roma. Depois de lá, o Heber vai disputar um Challenger de Bordeaux, ganha a primeira rodada do japonês Taro Daniel, que é um cara que também não tem um nível que a gente está falando aqui, um nível de João Fonseca, um nível do melhor do tênis hoje. Ele ganha do Taro Daniel na primeira rodada e é eliminado na segunda rodada pelo Perricard. O francês, que saca demais, elimina o Heber na segunda rodada desse Challenger de Bordeaux. E aí, logo na semana antes de Roland Garros, o Heber disputa o ATP 250 de Genebra, na Suíça, eliminado na primeira rodada do qualifying também pelo Caro Excel. O Caro Excel, ele mesmo, brasileiro, youtuber aqui, que joga muito tênis, é claro, mas foi o primeiro ATP 250, inclusive, que o Caro Excel conseguiu furar o quali ali, disputar a chave principal na carreira. É um cara que é muito legal, o canal dele de YouTube é muito legal, joga muito tênis, é muito habilidoso, é óbvio que joga muito tênis, todos esses caras jogam, mas não tá hoje no nível do João Fonseca, no nível de jogar chave principal de Roland Garros, e mesmo assim o Caruê conseguiu bater o Heber na primeira rodada do quali de Genebra. Então, o Heber realmente não tem grandes resultados na vida, como simplista, como jogador de simples, e também não vem de resultados recentes muito bons assim, então é um cara que pra mim realmente, mais uma vez, já começando a concluir aqui, o João se jogar 70%, jogar metade do que ele jogou contra o Hurkacz, é muito favorito, mas é claro, é jogo para tomar cuidado, o João é muito jovem, se sai atrás ali, toma um primeiro set, pode ser que dê uma balançada na cabeça, então é um jogo para entrar firme, entrar forte, e se o João jogar bem, se o João tiver com a cabeça no lugar ali e sentindo a bola, é um jogo que não tem muita dúvida que o João ganha não, é um jogo bem acessível para o João, em uma segunda rodada de Roland Garros. E para fechar o nosso vídeo aqui, mais uma polêmicazinha. Ontem aqui no vídeo eu falei que eu esperava esse jogo numa quadra maior de Roland Garros, talvez na Simone Mathieu, na Suzanne Anglan, ou até na Philippe Chatrier, que são as maiores quadras do complexo, visto que no jogo contra o Hurkacz deu lotação máxima e muita gente ficou de fora querendo ver o João, mas o jogo vai ser na quadra 14, que é um pouco maior que a quadra 7, onde foi o jogo contra o Hurkacz, mas não é uma quadra gigantesca também, são um pouco mais de 2.000 assentos ali, imaginei que por ser contra um francês, contra o Heber, seria uma quadra maior, mas não, então amanhã, quem tiver em Roland Garros, quem tem amigo lá em Roland Garros, já manda aquela mensagem, ó, entra rápido lá na quadra 14, é o terceiro jogo da quadra 14, a rodada começa ali às 6 horas da manhã, horário de Brasília, joga um Deminal Republic, depois tem um jogo da Krejcikova, que é uma campeã de Roland Garros, inclusive, lá na quadra 14, então o João é o terceiro jogo dessa quadra, que vai estar lotada, vai ter muito brasileiro, vai ter muito francês, vai ser aquele clima bem gostoso de Copa Davis, que a gente gosta, então, mas o João tem tudo para vencer esse jogo, tudo para vencer o Heber, e a terceira rodada de Roland Garros, a terceira rodada de um Grand Slam, pela primeira vez na carreira.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa análise sobre o Weber. Já se inscreva aqui no canal, a gente está crescendo, já compartilhe com seu amigo, deixe o comentário aqui embaixo o que você acha desse vídeo, de todos os outros, sugestão, é muito legal bater esse papo com vocês aqui no comentário. E é isso, se inscreva aqui no nosso canal que tem muito papo legal de tênis pra gente bater por aqui.